Então, pessoal, dando continuidade aí aos vídeos, onde nós ensinamos aí os recursos H5P, hoje eu vou ensinar para vocês como trabalhar com o Question Set. Question Set é para que vocês consigam criar várias perguntas, um monte de perguntas, tá? O Fábio tem explicado lá nos vídeos dele algumas possibilidades, ele já ensinou alguns recursos aí para trabalhar com essas questões, né, com textos, né, questionários, mas esse aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue pôr muitas perguntas, 10, 15, um quiz mesmo, tá bom? Então, aqui é o título do meu questionário. Eu vou colocar questionário sobre animais. Essa parte aqui seria a imagem de fundo do questionário. Se eu quiser, eu coloco ou não. Então, eu vou deixar sempre que eu acho que fica um pouco poluído. O tipo de indicador que eu quero por pontos ou por texto. Vou deixar por pontos, porcentagem de acerto para o aluno poder ter o progresso nas perguntas. Vou deixar 50%, não vou mexer nada aqui. Aqui embaixo são as questões que eu quero colocar nesse meu questionário, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a primeira questão, eu escolho o tipo de questão que eu quero. Aqui eu escolho aquelas questões que o Fábio já explicou algumas, tá? A de múltipla escolha, ele ainda não explicou para vocês, então vou explicar aqui como que funciona a de múltipla escolha. Primeiro eu coloco um título para o meu texto, tá? Para minha questão. Vou chamar de múltipla escolha mesmo. Múltipla escolha. Aqui eu insiro uma mídia, uma imagem ou um vídeo. Vou pela imagem, que o vídeo ele demora um pouquinho para carregar. Então, vou adicionar uma imagem, eu vou pegar aqui a imagem do gato e vou pôr ela. Eu tenho que ter essa imagem antes, tá bom, gente? A gente tem já essa ideia. Texto alternativo é a palavra que eu quero deixar escrita aqui para quando precisar do leitor de tela. Questão. Qual é a minha questão? Qual animal é esse? Estou perguntando, que animal é esse, né? Qual animal ou que animal? Opção. Então, quais são as opções que eu vou dar? Esse animal é um leão? Esse animal é um leopardo? Ou adiciono mais uma opção, tá bom? Esse animal é um gato. É o gato, é a correta, então vou deixar aqui a opção gato correto, tá? Fiz o que eu tinha que fazer, não vou mexer em nada daqui mais. Vou para a próxima pergunta que eu vou programar. Adiciono uma questão. Então, aqui já pus uma questão de múltipla escolha. Posso colocar quantas questões de múltipla escolha que eu quiser. A drag and drop é arrastar e soltar. Essa daqui o Fábio explicou. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, então eu não vou colocar essa aqui para vocês. Eu vou usar essa daqui, ó, fill in the blanks, que é para preencher os espaços da frase. Então, eu vou colocar aqui sempre o título, porque ela vai aparecer aqui para mim, ó. Ela facilita depois na minha hora de organizar. Então, colocar aqui, ó, preencha o nome. Aqui eu posso colocar de novo uma imagem, tá vendo? Uma mídia. O tipo de mídia que eu quero a imagem, não vou trabalhar com vídeos. Adicionar, vou pegar o leão aqui. E qual será o meu texto, né? Aqui é para quando eu não tiver, quando a imagem não apareceu, o que aparece no lugar. Preencha as palavras que faltam, é o que aparece automático, mas eu quero colocar preencha a frase com o nome do animal. Qual que é a frase que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui uma frase sobre o leão. Esse leão é muito selvagem. Uma frase à toa, tá, gente? Para a palavra que será completada, eu sempre devo colocar ela entre asterisco. É a regrinha básica da configuração dessas atividades aqui. Então, depois que eu coloquei ela, já não preciso fazer mais nada nela, tá certa? Já essa daqui de preencher o nome, que eu vou ter que escrever a palavra leão. Vou para a próxima questão. A próxima questão que eu vou ensinar para vocês é Mark the Words. Mark the Words é marque a palavra. Então, aqui eu vou pedir para que a criança marque a palavra. Aqui tinha um exemplo, ó, clique em todos os verbos no texto a seguir. Não é isso que eu quero, tá? Eu quero que clique nos nomes dos animais na frase abaixo. Então, qual vai ser a frase?
o gato e o leão são animais mamíferos. Quais as palavras que eu quero que a criança clique? O gato, porque é o nome do animal que eu tenho aqui, e o leão. Então, lembrando, sempre coloco entre asteriscos. Essa minha atividade também já está pronta, depois vocês vão ver lá no fim como fica. Vou para a próxima questão que eu quero colocar aqui. Eu vou colocar arrastar o texto. Isso daqui o Fábio também já tinha ensinado para vocês. Drag test. Meu inglês é ótimo. Então, aqui, ó, arraste as palavras, né? Arraste, só para saber qual que é a palavra. Arraste as palavras no campo correto, não é isso que eu quero que a criança faça. Eu quero que ela complete a frase com as palavras no lugar, ou colocando as palavras, né? Correto. Colocando as palavras no lugar correto. Qual é a frase que a criança vai completar? Todos os animais precisam ser protegidos. Que palavra que eles vão ter que arrastar para mim? Animais. Eu escolho as palavras e mais uma vez entre os asteriscos. E protegidos. Por bem simplesinho, viu, gente? Nada muito complexo aqui. E a última que eu vou colocar aqui para vocês é do verdadeiro e falso, porque a que o Fábio explicou, ela fica em inglês, né? E para gente que de repente trabalha aí com alfabetização, se aparecer true and false, seja complicado para a criança entender, tá? Então aqui eu vou colocar, ó, verdadeiro e falso. Eu vou achar aqui um desenho qualquer, uma imagem, vou colocar. Vou procurar a imagem aqui. Escolhi uma imagem para eu colocar. Um texto alternativo. Eu vou escrever só a imagem. Nessa imagem aparece um gato e um peixe, tá? Então, a questão qual será? Nessa imagem aparece um gato. É uma afirmação. A resposta é verdadeira ou ela é falsa? A criança vai ter que marcar para mim se é verdadeira ou falsa. E aqui eu tenho que deixar a opção certa. Nessa imagem aparece o gato. Sim, é verdadeiro. Eu vou deixar aqui habilitado o verdadeiro. Vou salvar e mostrar para vocês como que ficou essa sabatina de questões, tá bom? Para vocês verem aí a possibilidade de trabalhar com isso. Apareceu, vocês estão vendo, né? A primeira questão que eu tinha feito. Que animal é esse? É um leopardo, um gato, um leão ou um gato? É um gato, eu clico aqui. E cada pergunta a gente pode verificar se está verdadeiro, se está certo ou não, né? É um gato. Preencha a frase com o nome do animal. Esse leão é muito selvagem. Eu verifico a resposta lá, ok. Próxima questão. Clique nos nomes dos animais na frase abaixo. Então, quais são os animais que tem nessa frase abaixo? Gato e leão. Verifico a resposta, sim, está correto, lá, joinha. Complete as frases colocando as palavras no lugar correto. Todos os animais precisam ser protegidos. Verifico a resposta lá. Sempre assim, gente. Deu certinho. E aí tem essa imagem aí pra gente. Nessa imagem aparece um gato. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aí apareceu em inglês. Acabou, acertei 7 questões. E é isso aí, tá? Eu acho que deu para entender como criar um questionário com várias perguntas, tá? Dá para repetir o mesmo tipo de pergunta, dá para fazer aí várias coisas com várias perguntas, o tanto de questões que vocês quiserem colocar. Bom, gente, aqui apareceu, ó, verdadeiro e falso em inglês. Eu ainda não descobri como faz para aparecer direto, automático em português aí, tá? Eu descobri que por aqui a gente consegue mudar isso, ó. Editar. Quando eu edito, quando eu habilito aqui embaixo, sobreposição de textos e traduções, ele aparece para mim aqui, ó, verdadeiro ou falso. Aí aqui eu consigo apertando, né, em verdadeiro, o que eu quero escrever dentro do botão, né, dentro dessa opção verdadeiro, e aqui eu coloco falso. Eu preciso aprender como faz diferença, mas como não deu certo,
eu tentei lá mudar o idioma, não consegui. Então, foi a forma que eu achei de mudar aqui dentro, tá bom? Verdadeiro ou falso, eu salvo. Eu vou mostrar para vocês que quando a gente voltar lá na questão agora, ela aparece como verdadeiro ou falso em português mesmo, tá? É a última questão que eu criei, ó. Nessa imagem aparece um gato, verdadeiro ou falso, tá bom?